Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe você. Alegria estarmos juntos para mais uma meditação da palavra. Convido você a enviar essa meditação de hoje para muitas pessoas que estão precisando ouvir essa mensagem. A palavra que eu quero meditar com você está no Evangelho de São Mateus, capítulo 9, versículos de 9 a 13. Partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, que estava sentado no posto do pagamento das taxas. Disse-lhe: segue-me. O homem levantou-se e o seguiu. Como Jesus estivesse à mesa na casa desse homem, numerosos publicanos e pecadores vieram e sentaram-se com ele e seus discípulos. Vendo isso, os fariseus disseram aos discípulos: Por que come vosso mestre com os publicanos e com os pecadores? Jesus, ouvindo isso, respondeu-lhes: Não são os que estão bem que precisam de médico, mas sim os doentes. Ide aprender o que significa estas palavras: eu quero a misericórdia e não o sacrifício. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Irmão e irmã, que alegria ouvir esta palavra. Você e eu devemos nos alegrar muito quando ouvimos uma palavra como essa, porque eu e você somos pecadores. Portanto, o título desse vídeo: Esperança para os pecadores. Jesus é esperança para os pecadores. Porque esse texto revela que Jesus não rejeita os pecadores. Isso é muito importante você entender. Muitas vezes nós ouvimos as pessoas dizerem assim: mas a igreja condena, a igreja não aceita as pessoas, a igreja fala mal das pessoas, a igreja é preconceituosa. Não. A palavra de Jesus é uma palavra que não rejeita o pecador. Está aqui: eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. O que acontece é o seguinte: Jesus não aceita o pecado. Jesus não dialoga com o pecado. O reino de Deus e o reino de Satanás são reinos opostos. Não tem conversa. Então você nunca vai ver Jesus dizendo assim: tal pecado é bom. Você nunca vai ver na Bíblia o pecado se tornando algo aceitável e Jesus dizendo assim: não, isso é pecado, mas pode fazer. Não, o pecado não. Então quando a pessoa fala assim: mas a igreja condena as pessoas, não, a igreja está condenando o pecado, mas a igreja acolhe o pecador. Então é preciso separar isso. Existe o pecado que a pessoa está fazendo, e isto é condenado pela Bíblia, por Jesus Cristo, pela igreja. Mas a pessoa Jesus ama, a pessoa Jesus quer, a pessoa Jesus vai ao encontro. Olha que interessante, Jesus viu um homem chamado Mateus. Jesus viu, e Jesus quem viu ele primeiro. E Mateus, preste atenção, que estava sentado no posto do pagamento das taxas. Isso significa o quê? Ele era cobrador de impostos. E nesta época, cobrador de impostos é quase a mesma coisa que ladrão. Roubava, usufruía, fazia coisas injustas. Portanto, Mateus é um pecador. Se ele fosse uma pessoa que estivesse na justiça, ele não aceitaria esse cargo. Ele não estaria trabalhando neste ofício. Não. Existem trabalhos que não são justos. Por mais que a pessoa ganhe dinheiro, mas existem trabalhos que moralmente não são bons. Então eu não posso fazer qualquer trabalho porque me dá dinheiro, não. Existem trabalhos que moralmente são ruins. Mateus era um grande pecador. Mas Jesus vai ao encontro de Mateus e olha que lindo. Jesus disse para Mateus: segue-me. Jesus chama o pecador, minha gente. E por isso eu disse no começo do vídeo, esse evangelho é para que a gente se alegre, porque eu, Frei Gilson, sou pecador. Mas vendo a história de Mateus, nós vemos que Jesus me quer, Jesus me quer, Jesus te quer. Portanto eu digo a você, eu não sei qual é o seu pecado, eu não sei qual é a vida que você está levando. Eu sei que você é um grande pecador, assim como eu. O mesmo chamado que Jesus fez para Mateus, ele está fazendo para você. Ei, segue-me. Mas preste atenção, segue-me para que você continue na mesma vida? Não, segue-me porque eu quero você pecador, mas eu vou te santificando. Eu vou te transformando. É o que Jesus disse. Não são os que estão bem que precisam de médico. Se você está bem,
você não vai para o médico, você não precisa de tratamento. Agora, se você está doente, você precisa de médico. Então, se você é pecador, você precisa de Jesus Cristo. Gente, aqui também está uma coisa importante. Por isso, eu preciso entender que eu sou pecador. Porque veja que Jesus está cutucando também aquele povo. Aquele povo parece que não se achava pecador. E aí Jesus fala, eu vim para os doentes. Eu vim para os pecadores. Se você se reconhece pecador, Jesus veio para você. Jesus é a tua solução, Jesus é a tua salvação, a tua santificação. E se você segui-lo, Ele vai te santificando, Ele vai te curando. E, gente, que lindo! Siga Jesus, Ele nos acolhe. Veja, não aceita o nosso pecado, mas Ele vai nos curar deste pecado, vai nos santificar. Siga o Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.